Você não pode virar seu telefone enquanto estiver gravando. Tá no ar? Tá bom. Bem, muito boa tarde a todos aqueles que habitualmente às quintas-feiras se reúnem aqui para esse encontro para tratar de temas do direito notarial. Hoje, excepcionalmente, estamos antecipando a aula, o encontro, que normalmente se faz às 19 horas da quinta-feira, porque eu vim a Curitiba, para muita honra e alegria minha, participar amanhã, melhor dizendo, talvez perpetrar amanhã, uma pequena palestra em um evento patrocinado pela Aripar. Mas o encontro de hoje se faz aqui na presença de um público muito generoso, que eu dedico aqui meus melhores cumprimentos, no cartório de notas do Boqueirão, cuja titular é a doutora Mônica Guimarães Macedo Della Vecchia, mulher do meu querido amigo desembargador Fábio Della Vecchia, aqui presente, a quem agradeço muitíssimo a honra e o constrangimento também de ter dado uma aula na presença dele. Esse nosso encontro semanal faz-se graças à generosidade do Colégio Notarial do Paraná, cuja presidente é a doutora Mônica, que já vem há algum tempo publicando textos a cada 15 dias em temas de direito notarial. De maneira que hoje nós estamos aproveitando estamos quase no local de onde nascem. Vamos começar de novo? Não, só um instantinho que o pessoal está dizendo que não está funcionando desse lado, ele está aparecendo lateralmente, estão pedindo para virar o telefone. Isso, então vamos ter que efetivamente virar o telefone aqui. Como se eu tivesse deitado. Isso mesmo. Vamos lá. Hoje nós estamos aqui com um estúdio montado. Aí. Pronto. Então, a cada 15 dias nós temos um texto publicado. Ocorre que, como as aulas são semanais e o texto é publicado com uma periodicidade diversa, sempre sobra uma quinta-feira de intermédio em que nós temos que tratar de algum outro tema relativo às questões notariais. Acontece que a estimada amiga, a grande amiga, a doutora Thaís Castelo Branco, sugeriu-me há algum tempo, e depois eu fez por escrito, para cobrança mais efetiva, que eu tratasse da escritura notarial. E eu então recuperei um trabalho anterior feito e já publicado lá na Uniregistral, em que eu trato da escritura, das partes da escritura, e é isso que eu vou hoje rapidamente referir aqui para aqueles que nos assistem e para todos os presentes aqui. Bom, a primeira coisa que é muito interessante a ideia, a escritura é um documento, como sabem, então não há grande novidade nessa afirmação. Mas o que me parece muito significativo, uma coisa, certa vez se fez um estudo mais ou menos ampliado, ouvidas várias pessoas, para que dessem um conceito de documento. Eu ia na Itália, um pensador admirável, e para que tenham ideia, ele escreveu um livro inteiro, que é a Teoria Geral do Direito, não citou nenhum autor, é um livro bastante volumoso, não citou nenhum autor, era um pensador diferenciado, um grande gênio jurídico, nem sempre muito sistemático, mas com coisas geniais. O grande Francesco Carnelutti. E perguntaram a Carnelutti o que era o documento. E ao perguntar a ele, ele disse: documento é aquilo que docet. Pronto, está definido. Ora, a genialidade de Carnelutti está em que ele usou o verbo doceo, que quer dizer ensinar, e que está também na raiz, portanto, na etimologia da palavra documento, para dizer documento é aquilo que ensina. Essa é a história. O documento ensina alguma coisa. Ou seja, ele exprime por meio. Nós temos aqui o documento literal, né, que usa palavras, porque há outras formas de documento. Nós pensamos nas grutas, por exemplo, havia aqueles desenhos, são formas de documento. Se nós pensarmos nos monumentos, que são, de certo modo, também formas documentais, nós vamos encontrar também ali outro tipo de expressão. Nós vamos aqui considerar só o documento literal. Ele tem uma expressão, mas não é uma expressão
sem significado. Ela exprime algo que quer ensinar. Ou seja, a palavra externa, a palavra exterior, expressa ou exprime a palavra interior. É por isso que se fala, também numa outra construção que faz o jogo de palavras, que o documento é o nomen, ou seja, o nome de um numen. Nomen e numen. O numen é a essência. A ideia é a seguinte: o documento exprime conceitos. Ele usa palavras para ter significação. Isso é relevante lembrar. Nós estamos num momento muito interessante da história do pensamento em geral, do brasileiro em particular, em que há uma tendência anti-especulativa. A tendência é tendência praxeológica. Tudo tem que ser prático, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser econômico, etc. E nós temos que pensar em um exemplo, tornamos um paralelo aqui. Imaginemos uma casa, imaginem os senhores uma casa que tem uma parede rachada. Então, o chefe de família, nós vamos corrigir essa parede. E passa uma massa corrida em cima e 10 dias depois reaparece a rachadura. Aí ele vai e põe papel de parede. Vamos cobrir essa rachadura com papel de parede. Um mês depois o papel já está rasgado naquele ponto. E aí ele percebe que para corrigir isso é necessário mexer nos alicerces. É preciso muitas vezes ir ao pilar. Então, as forças estão indo para a viga e da viga para os pilares, ou de onde vem essa rachadura? Não há dúvida de que há necessidade muitas vezes de passar a massa corrida ou de colocar o papel de parede para resolver essa dificuldade, mas muitas vezes essas resoluções são muito imediatistas e não resolvem o problema de fundo. Nós precisamos ir aos princípios e aos fundamentos. Por isso, neste momento, imaginar a tarefa, especificamente notarial, ao fazer a escritura, como algo mais que uma prática, como algo mais que preencher formulários, que fazer extratos, que usar o computador para preencher vazios, é relevantíssimo. Ou seja, no fundo, o que se quer é recuperar a figura do notário como jurista, que é isso que se está perdendo. Porque nós estamos encontrando, o mundo parece pedir, empurrado por interesses também de natureza econômica, não só de natureza econômica, mas também de natureza econômica, gente prática, práticos de farmácia. Nós tivemos notários que preenchem rapidamente algumas coisas que já estão pré-formuladas. Aí o mundo, entenda-se, alguém do mundo estará satisfeito com isso. Isso já não é o notário. Eu tenho sido talvez criticado com razão. Quer dizer, às vezes me criticam pelos motivos errados, mas as críticas não são ruins porque pegam o outro lado dos pecados ocultos, por assim dizer. Está muito bem apanhar por algum motivo. Mas tenho sido justamente objeto de crítica naquilo que me parece acertado. Eu quero manter o notário como notário. Eu quero que o notário continue sendo jurista. E alguns querem que o notário se transforme em um despachante. É uma profissão lindíssima ser despachante. Não é a profissão do notário. Então, nós temos que ter voltar um pouquinho de atenção a a teoria, a especulação. E por que a teoria? Porque a teoria vai descobrir os alicerces, vai descobrir os princípios, vai descobrir os fundamentos. É isso que nós temos que mexer. As outras coisas não são importantes? São importantíssimas. Importantíssimas. Por exemplo, desembargador Fábio, para nós, pegamos um colega brilhante que faça um voto magnífico e esqueça de colocar o dispositivo. Não vale nada o que ele escreveu. A decisão é nula. Então, ou seja, a teoria que é necessária não elimina o aspecto prático, a necessidade técnica. Mas a técnica não esgota o problema. Então, a ideia que eu tenho aqui é de nós tentarmos examinar o que é a escritura em toda a sua estruturação. Começa nessa aula, mas isso vai avançar para outras aulas, para que nós retomemos os pilares do direito notarial. Vamos ver aqui que parte das citações que eu faço no texto vão ser buscadas lá na Baixa Medieval, com Rolandino Passadieri, em alguns casos Irnérios, com aqueles que fizeram aqueles formulários. Os senhores imaginam que coisa interessante e que mostra que o notário jurista
também tinha um senso prático importante. Nós vamos ver já o que se chama de corte vertical na atividade do notário, para entendermos isso. Mas os formulários que se elaboraram já na Baixa Idade Média, estavam prontos os formulários, eram resultado de uma prática. Ao longo do tempo, 5, 6 séculos, os notários haviam feito algumas coisas. Algumas tinham dado certo, outras não. Então elimina que não dá certo. E vamos montando, vamos fazendo, assim, por assim dizer, chamava-se, não sei se aqui é uma expressão de uso no Paraná ou em outra parte do país, chamava-se de burrinho. O burrinho é um caderno de anotação. Eu, quando entrei na magistratura de Vila do Pavio, eu tinha um burrinho. O burrinho era assim, como fazer despachos e sentenças. Não? Precisava de alguma coisa, ação de prestação de contas. Eu não tinha ideia do que é isso, eu preciso ver. Eu olhava lá, aquele formulário. Mas a existência desses formulários, é interessante, foi feita exatamente por grandes juristas. Pouca gente sabe que na Universidade de Bolonha, o curso de Direito na Universidade de Bolonha, tinha uma escola de Direito Notarial. Então, não é uma coisa que nasceu hoje, não é uma coisa que está entregue aqui ao Colégio Notarial do Paraná para decidir o que deve ser o notário, não. O notário é uma instituição e tem séculos de caracterização. Eu não acho, essa é a razão da minha pugna, eu não acho correto que nós um dia reunidos aqui, nós vamos criar agora a figura de um novo notário. Não, o notário não precisa ser criado. Ele já está criado há muitos séculos. Nós é que temos que estar à altura deste modelo. Esse é o tema. Mas vamos avançar. Bom, o notário tem uma característica que por mais que me acusem com razão aqui, de que eu gosto muito do registro de imóveis e gosto mesmo, o notário tem uma vantagem em relação ao registrador. O registrador praticamente não é um determinador do direito. O notário está mais próximo do juiz do que o registrador. O notário efetivamente determina o direito concreto, coisa que o registrador não faz. O registrador, na verdade, apanha, tem uma ligeira contribuição neste aspecto de determinação, mas ele registra ou não registra. Basicamente é isto. Ou seja, ele ao fundo decide algo importantíssimo para produzir um efeito. O notário não. O notário é que vai cuidar de saber se esse algo importantíssimo pode chegar a ser levado ao registro. E ele atua, na verdade, qual se for um juiz. E, portanto, segue mais ou menos os estratos que nós vamos ver aqui. Houve um grande notário na Espanha, no século passado, morreu, aliás, neste século, mas já estava praticamente afastado de atividades. A última vez que eu estive com ele foi em 2003. Fui visitá-lo, estava comigo um registrador, o Dr. Sérgio Giacomino. Fomos lá ao gabinete de trabalho dele, a oficina notarial dele, em Madrid, chamado Juan Vallée de Goitisolo. E Juan Vallée divide a prática notarial, o exercício notarial, em 3 grandes estratos. Um primeiro estrato teórico, que é o conhecimento dos princípios. O bom notário deve conhecer os princípios do direito, os princípios do direito em geral, não só do notarial, também do notarial. Os princípios do direito em geral. Envolve, então, aí teria um grande campo, um grande capítulo para estudar. Levaríamos, na verdade, para estudar isso, provavelmente 3, 4 anos de estudo fecundo só para descobrir tudo o que convém ao notário saber nesta área teórica. Mas a teoria tem um problema, a teoria não desce ao caso. O próprio da teoria é permanecer no campo especulativo, num campo universal. Ciência soada universal, não existe ciência do particular. Então ele passa por uma segunda etapa, que é, na verdade, o saber mais próprio do notário, em que ele exercita um saber prático, em que ele vai ao caso concreto. Nós podemos ter alguém que seja um grande professor e que não tenha condições de decidir casos. O notário não, o notário ganha experiência exatamente para os casos. Então, o campo notarial, o saber notarial, não pode exaurir-se, não pode limitar-se a ser um saber teórico, que permaneça meramente na especulação. Não. O bom do notário é que ele conhece a prática. Ele sabe exatamente como fazer, ele está tão acostumado a decidir casos que ele, por assim dizer, bate o olho na coisa, percebe exatamente o que deve ser feito. Mas já iluminado, essa atitude dele já vem iluminada pelos princípios teóricos
que é o primeiro extrato desse conhecimento. Essa segunda fase é a fase da prudência notarial, ou seja, em que o notário descobre o que fazer aqui e agora, a respeito de determinada coisa. E, finalmente, vem a terceira etapa, que é aquilo em que se está resumindo ultimamente, de maneira tendencial, por proposta de muitos, o saber notarial. Essa é a parte técnica. Ela é indispensável? Sim. É preciso que saibam fazer uma escritura. Você imagina os senhores aqui vão fazer uma escritura, sabem muito bem toda a teoria, sabem o que são os princípios sinderéticos, os princípios da justiça universal, vão assim, os princípios gerais de direito, etc. São prudentes, sabem como deve, se a compra e venda está bem feita ou não, e na hora de escrever não sabem técnica. Então não sabem como faz uma escritura. Fazem tudo errado. Não lançam no protocolo, lançam no caderno avulso. Então, essa parte técnica também é importante. Não basta o conhecimento teórico, não basta saber qual é a solução, mas é preciso que essa solução seja bem produzida. A parte técnica é exatamente a da produção documental. É por isso que é técnica. Está na área do FAT, fazer alguma coisa. Não basta saber o que deve ser feito pela teoria, decidir de maneira imanente aquilo que deve ser feito com justiça e prudência, fazer o juízo correto, algo justo, algo prudente, mas é preciso também fazer o documento. Essa é a parte técnica do saber notarial. Muito bem. Então, o que nós estamos vendo hoje é exatamente uma certa abdicação da teoria, e sempre há honrosíssimas exceções, não é? Nessa matéria. Uma certa diminuição. Eu lembrava de uma história aqui, eu vou contar porque é muito divertida. Faz já bastante tempo, eu não vou precisar a data. Primeiro porque eu não sei mesmo a data. Segundo porque se eu precisar a data, eu vou pôr as pessoas envolvidas, podem ser identificadas. Em determinado momento, alguns registradores lá em São Paulo acharam que eu devia falar em um congresso do INIP. E me convidaram para almoçar e fizeram convite nesse almoço para que eu falasse no congresso. Achavam que era importante, que haviam... Quase sempre assim, quando me chamam para esses congressos, é porque está ocorrendo algum problema grave, que eles precisam ter alguma posição. Nunca me pediram para falar num sentido ou no outro. É justo que se diga isso, a favor do registrador do notário. Nunca ninguém teve a indelicadeza de dizer, ó, queremos que o senhor fale tal coisa. Mas eles sabem o que eu penso. Então, geralmente pedem para eu falar quando sabem que eu vou terminar a eleição, o que eu acho perfeitamente legítimo. Perfeitamente legítimo. E aí, então, eu aceitei o convite, e eles ligaram à minha frente para o presidente da altura, do líder, ele é uma grande pessoa, não há nada contra ele, mas vejam só como é um problema de perspectiva. E aí eu percebi que havia alguma coisa em relação a gente falar, nós queremos convidar o desembargador e tal, e eu percebi que havia algum ruído ali na conversação, mas eles tiveram a imprudência de me passar o telefone do que estava falando com o presidente do IRIB, sem que do outro lado o interlocutor percebesse que o telefone estava sendo passado. E foi o bastante para eu ouvir. Olha, mas vê se ele não vem falar daquelas coisas que ele fala sempre, porque isso não interessa para nós. Aí eu fingi que não ouvia aquilo. Disse, olha, eu vou estudar a minha possibilidade, que naturalmente declinei depois do convite. Porque eles não estavam interessados em ouvir especulação, teoria. Queriam uma parte prática. É legítimo, me parece incorreto, só isso. Bom, então vamos prosseguir. Vamos tratar então da estrutura de um título notarial, de uma escritura notarial. Bom, a escritura normalmente vem dividida, de acordo com a doutrina que se formou ao longo do tempo, em 5 partes. Mas há autores que dividem em 4, outros que falam em 6, 7 e até 8. Então vou mencionar aqui as 8. Mas isso depende muito as divisões são divisões, as divisões podem ser feitas segundo critérios variáveis. Desde que sigam com rigor os critérios, as divisões são listas. Vou explicar isso. Aqui, quem dos senhores tem o prenome começado com vogal? Levantem a mão, por favor. Eu não vou. Ninguém? Não vale nenhum, né? Então eu posso dividir aqui, no nosso grupo que está assistindo, aqueles que têm o prenome começado com vogal e outros que têm o prenome começado com consoantes. Perfeitamente possível, é um critério. O que eu erraria se no grupo dos que começam com vogal eu colocasse alguém que começa com consoante. Mas é uma divisão boa. Dividir entre homens e mulheres, pronto.
Dividir entre quem fez direito e quem não fez direito. Ou seja, há critérios infinitos na divisão. A divisão é um modo de conhecimento importante, é um modo de saber, porque ela prepara a definição. Tanto que, do ponto de vista prático, a melhor coisa que nós fazemos ao estudar uma matéria nova é tratar de ver como o objeto se divide, para depois chegar à definição. Quando nós compreendemos bem a divisão, nós chegamos mais facilmente à definição. Mas, ao contrário da definição, que ela, sendo essencial, ela é precisa, é una, pode alterar a palavra, mas ela é una, as divisões podem ser tantas quanto sejam os critérios. Eu até confesso um pecadilho também é um pouco de generosidade minha comigo próprio. Eu, em vez de ficar prestando atenção às aulas de Química e Física no tempo que eu fazia o curso científico, eu passava o tempo. Há uma grande instituição de caráter universal, que é um time de futebol conhecido, que fazia muito tempo que não ganhava título. Então eu passava a aula fazendo divisões para extrair que naquele ano seria possível atingir o campeonato. Eu fazia isso. Eram divisões muito bem feitas do ponto de vista lógico, sem nenhum valor para a realidade. Não tinha fundamento em ré. Então o que eu quero dizer é que não necessariamente essas divisões que estão aqui, 4, 5, 6, 7 ou 8 partes da escritura, são erradas ou certas. Frequentemente elas são assim porque são critérios diferentes. São critérios diferentes. Nós aqui poderíamos, por exemplo, apanhar os vários livros de protocolo e dizer a escritura do protocolo tal, uma forma de divisão. Sem que isso seja errado ou certo. A divisão, ela é certa se ela segue o critério que foi bem estabelecido. E não independentemente desses critérios. E volto a dizer, ela pode ser infinita. Nós temos uma série de coisas aqui. Todos nós que estamos aqui presentes podemos passar o resto da vida fazendo divisões para nós. Então, a origem, o nome dos nossos pais, o tempo de nossa vida, o que nós estudamos, matéria que nós gostamos, o que nós comemos, o que não comemos, isso vai embora. Então, não estranhe, pois, que haja nessa matéria essa distinção entre grandes autores, que, portanto, variam no número das partes de uma escritura. Bom, eu vou mencionar as 8 partes, porque assim fica completo. A primeira é a comparência. A segunda é a exposição. A terceira é a disposição ou estipulação. A quarta, a outorga. A quinta, a autorização. A sexta, o cabeçalho, que é o que nós vamos ver hoje. A sétima, a intervenção testemunhal. E a oitava, o juízo de identidade. Uma boa parte exclui o juízo de identidade. Uma outra parte não menciona o cabeçalho. Alguns unem a outorga e a autorização. Mas, enfim, basicamente nós temos aqui convergências de resultado. É o problema de incluir ou não uma das partes em outra. Apenas isso. A comparência e o juízo de identidade reúnem elementos de caráter pessoal. A exposição, elementos materiais. A disposição ou estipulação, elementos de forma substancial. O cabeçalho, a outorga, a autorização e a intervenção são elementos processuais ou adjetivos. Muito bem. Então, vamos ver agora o cabeçalho, que eu queria tratar hoje com os senhores. O cabeçalho é também chamado de encabeçamento e, no meu tempo de escola era obrigado, hoje eu não sei mais como é isso, era obrigado a fazer o cabeçalho. Lembra disso? Os cadernos de escola não se abriam sem que se fizesse o cabeçalho do dia. O nome da escola, a data, e aí se podia escrever no caderno. Imagina se um professor daquela época apanhasse sem isso. Agora não sei como é. As provas também, igualmente, se fazia o nome da escola. Tudo. Cabeçalho é isso, está na cabeça. A cabeça é a parte mais alta, por isso que chama de cabeçalho ou encabeçamento da escritura. Ela não tem uma forma fixa. O cabeçalho não tem uma forma fixa, até porque, nós vamos ver adiante, as anomalias do cabeçalho são quase sempre tratadas como irregularidades. O que se pleiteia com o cabeçalho? O que se busca com isso? É simplesmente facilitar a busca do instrumento e sua indexação. É possível, aí está algumas coisas que podem talvez ser superadas pelo uso da técnica. Isso era importante num tempo em que se fazia muito uso do papel
e que a indexação exigia também um acompanhamento quase sempre desta mesma forma, literal, separado, etc. Com as buscas feitas agora com o apoio tecnológico, pode ser que com o tempo se entenda desnecessário um encabeçamento mais complexo. Alguma coisa vai ser cabeça, não há dúvida. Vai começar de algum modo, sempre haverá uma cabeça, mas pode diminuir a importância desse cabeçalho. Bom, normalmente se tinha, de acordo com a doutrina clássica, a natureza do ato que estava instrumentado. Então, se trata de compra e venda, se coloca de compra e venda, se é uma doação, etc. Olha aqui, eu apanhei na Aurora. A Aurora é um dos livros famosos, talvez seja o mais famoso do direito notarial clássico, escrito por Rolandino Passadieri. Ele fala isso. Simples instrumento de doação entre vivos. Eu citei aqui em latim, porque é assim que está escrito lá, instrumento simplicis inter vivos donationes. Em seguida vem, também no cabeçalho, o lugar e a data da elaboração. Ou seja, diz do que se trata, em seguida vem a data e o lugar. Também recolhi aqui uma passagem do Aurora, em que diz assim, em vernáculo: no ano do Senhor, né, de 1255, dia 16 do entrante dezembro. Era a forma com que se consignava de acordo com Rolandino Passadieri. Esse é um ponto importante, como em geral as titulações notariais dizem respeito a negócios, ou seja, a fatos ou atos e negócios com valor econômico, mencionava-se também no cabeçalho o valor econômico, coisa que até hoje se faz habitualmente. Também se colocava o livro do protocolo e a página em que lavrado a escritura. Eu aqui estou no texto que já foi publicado, eu até sugeri que se observe os modelos, por exemplo, que se encontram, não vocês aqui que têm um cartório grande já estão acostumados, mas sobretudo os mais jovens que estão, mais jovens sem ofensa, estão mais jovens na carreira, por assim dizer, que observem os modelos que foram recomendados e reunidos pelo tabelião Sérgio Mânica e pelo Dr. Carlos Brasil Chaves e Afonso Celso Rezende. O primeiro num livro chamado Direito Notarial, muito interessante, e os dois últimos num livro chamado Tabelionato de Notas do Notário Perfeito. Mas há outros livros com modelos. Antigamente, na Espanha, os encabeçamentos das escrituras notariais compunham-se de 3 partes. Agora, a divisão do encabeçamento. Primeiro, a invocação. Segundo, o chamado lábaro monogramático de Cristo, que era chamado de crismon. E terceiro, o preâmbulo. É preciso compreender que nós vivemos uma época, quando isto se vai constituindo, período da Baixa Idade Média especialmente, que é um período em que a lei do Evangelho prevalecia na sociedade. Então, as comunidades eram cristãs. E por isso mesmo, elas se aviventavam em todo o seu campo de atividade da lei do Evangelho e, portanto, do espírito do ânimo cristão. Daí que as escrituras também, e até hoje nós encontramos algumas escrituras, eu não sei aqui se fazem assim ou não, mas algumas escrituras continuam mencionando no ano do Senhor. Claro. Então vem a invocação que se dirigia à proteção de Deus. Um autor já moderno, mas ou seja, não é medieval, mas não é contemporâneo, Fernando de Cassalo, dá uns exemplos. Ou seja, começava assim: em nome de Dei, amém. Ou seja, em nome de Deus, amém. Ou então, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Então, todo mundo sabe o que é isso. Quies in Trinitate colendos et adorandos. Ou seja, que está na colenda da Trindade, na Igreja da Trindade, e são adorados. Na Aurora de Passadieri se diz: em nome Domini, amém. Em nome do Senhor, amém. Ou seja, era a invocação que pedia proteção para a atividade que ia ser realizada. Bom, como houve a laicização, a secularização política da civilização do Ocidente, então isso começou a ser abandonado. Com o tempo começou a ser muito abandonado
essas fórmulas invocatórias foram sendo deixadas de lado. Mas lembremos que, apesar disto, apesar do espírito de laicidade, etc., que até a nossa Constituição de 88, sem embargo de, a meu ver, ser a pior Constituição que nós tivemos em todos os tempos no Brasil, na história do Brasil, foi promulgada com uma cláusula explícita, que já estava presente na Constituição de 46, de fazer-se sob a proteção de Deus. Então, não nos estranhe que nas atividades notariais isso constasse, quando até na Constituição, por pior que ela seja, conste. Bom, o que é o lábaro monogramático? Na verdade, também era um modo de invocação implícita da produção de Deus, mas era uma indicação gráfica do nome de Cristo. Então, alguns conhecem, por exemplo, os jesuítas têm uma forma JHS com uma cruz embaixo. Isso é um lábaro monogramático. Há pessoas que fazem isso habitualmente, nos seus livros e na hora que estão estudando, fazem um lábaro monogramático, que é uma forma de invocar implicitamente a proteção de Deus para o trabalho, para o estudo que está sendo feito. Isso se fazia mediante, em geral, o uso de um signo, um X. O X, que tanto pode ser da letra latina, X, quanto do grego Ri, que também é o mesmo símbolo. Então, tanto uma coisa como outra era significativa de Cristo, porque exatamente lembrava uma cruz. De maneira que isso às vezes também aparecia entrelaçado, por isso que é suspeita mais de que era grega a letra do que latina, com o símbolo do alfa e do ômega, para lembrar a passagem evangélica que diz que Cristo é o alfa e o ômega. Então, isso constava sempre das Escrituras. Então, depois da invocação, se fazia o lançamento de um lábaro monogramático, era parte do cabeçalho. E aí vinha o preâmbulo. Era natural, perfeitamente natural, que tendo em vista o fermento da lei evangélica na comunidade medieval, em que esses fatos se passam, o preâmbulo fosse alguma indicação, já não propriamente de elemento de fé, como está aqui, ou de culto, mas de um preceito moral. Logo, da fé resultava uma indicação do bem a fazer, correspondente. Então, o preâmbulo quase sempre vem indicado com um aforismo de caráter moral. Por exemplo, cito aqui esse aforismo, dubium quidem non est, ou seja, para que não haja dúvida, ou seja, para que saibam que o meu comportamento é honesto, para que saibam que eu, como nós vamos ver na próxima aula, comparência, etc., para que saibam que todos estavam aqui e ouviram, quero dizer que se passou o seguinte, deixando claro, portanto, a conduta moral. Bom, como eu já antecipei, alguns lapsos ou equívocos do cabeçalho da Escritura, por exemplo, diz ali que se trata de uma compra e venda, mas na verdade é uma doação. Diz ali que é um comodato, mas na verdade é uma locação. Isso tudo não tem nenhum significado. É tratado como irregularidade. O que importa é efetivamente a significácio que está instrumentada no corpo da Escritura, não no título. Bom, quanto ao erro de data, esse já é um outro problema. Se houver omissão da data, nós temos que fazer aqui uma distinção. Haverá uma nulidade formal absoluta se essa omissão for total, ou seja, eu não consigo saber qual a data que a escritura foi feita. E não consigo suprir essa falha. Mas nada impede que essa omissão seja suprida no próprio corpo da escritura. Então não está no cabeçalho, mas lá, ou no fim da escritura, ou no corpo da escritura, há a indicação da data. No direito brasileiro também nós temos aqui, como requisito indispensável da escritura, a data, inciso 1º do parágrafo 1º do 215 do Código Civil Brasileiro vigente. Alguns autores, como é o caso de Vitor Kimpel e Carla Ferrari, esse livro dele, que eu estou citando aqui, é melhor do que o professor Kimpel escreveu. Aquela série que já foram publicados 3 volumes, falta o 4. Realmente esse livro está muito interessante, muito didático, muito bom. Diz ele que é um elemento necessário à produção de seus efeitos. Emérito Gonçalves, que é um pensador argentino, notário argentino,
de grande valor, escreveu que ele é exigível, esse elemento de data da escritura, com vigoroso valor para a validez e prova do documento. Mas há a possibilidade, que eu já deixei indicado acima e volto a referir, de que se averigue essa data por meio supletório. É o que pode chamar-se de datação indireta. Vamos descobrir a data indiretamente para tentar salvar, porque no direito, em geral, o mais possível nós temos que tentar salvar a validade dos atos. Em vez de espiolhar nulidades, tentar verificar uma forma de salvar os atos, não é? Em todo caso, a importância da data era tão grande que as ordenações filipinas, as ordenações feitas por Filipe II da Espanha, mas para viger em Portugal, no Algarve, no Brasil, estatuía o perdimento do ofício, seria hoje a perda de delegação, se o notário omitisse dia, mês e ano nos termos, ou seja, na escritura. Está indicado no parágrafo 16 do título 24 do livro 1º e no parágrafo 7º do título 80 do mesmo livro 1º das ordenações filipinas. E assim nós encerramos aqui esta pequena referência acerca do cabeçalho, ou encabeçamento, que é, do ponto de vista documental, do ponto de vista produtivo, é o primeiro ato. Nós vamos ver que a audiência é, de fato, a primeira coisa que se vai fazer. Mas, do ponto de vista de produção, o cabeçalho era importante referir. A saída, porque quando nós tomamos uma escritura pronta, a primeira coisa que se vê é o cabeçalho. Depois é que vem a comparência. É por isso que pedagogicamente se altera isto que cronologicamente não corresponde ao que é a prática, o exercício notarial. Eu espero que não tenha sido muito decepcionante. Quero agradecer muitíssimo a presença, a simpatia de todos aqui que me receberam nesse belíssimo cartório do Boqueirão, que tem, além das instalações magníficas, o que demonstra o zelo da sua tabeliã, uma estrutura tecnológica invejável, implantada com muito rigor, com uma eficácia das melhores. Esse cartório é modelar, tanto do ponto de vista da instalação física, quanto de seu funcionamento, quanto da estruturação tecnológica que possui. É magnífico, eu já tive várias vezes a oportunidade de ver aqui. Já esteve até mesmo aqui o Dr. Ricardo Scaffi, pelo CNJ, vendo a excelência do serviço tecnológico prestado aqui, da estrutura da implantação tecnológica. Preciso que isso se consiga com todas as letras, como uma forma de mostrar também que não se é contra a técnica. Não, a técnica é muito boa. Mas a técnica é a técnica, ou seja, ela é um meio para atingir a finalidade. Quero agradecer à doutora Mônica a oportunidade que me concedeu. Agradeço aí o trabalho todo prestado. Pela primeira vez eu estou tendo, não preciso ficar apertando o botão. E, naturalmente, pedir desculpas, mas ao mesmo tempo agradecer a honra e a alegria que me dá a presença do meu grande amigo, desembargador Fábio Della Vecchia, que aqui fiquei um pouco constrangido com a presença de Vossa Excelência, mas enfim, faz parte da vida. Muito obrigado a todos, ao público de casa, que sempre é fundamental para isto, meus cumprimentos, e torçam, rezem para que eu me saia bem na palestrinha de amanhã. Muito obrigado e até a semana que vem.